Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Bom, iremos começar com um novo conteúdo. Eu acho que é o último conteúdo, é sobre a ditadura militar no Brasil. Esse período ele vai de 1964 a 1985. Então é um período horrível da história do Brasil. E antes de começarmos com a nossa aula, na verdade a nossa aula de hoje é uma introdução, então precisamos ver esses dois pontos de vista sobre a ditadura militar. Um que fala mais a favor desse regime, desse período, e outro que fala totalmente contra a esse regime. Então, por que precisamos falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil? É uma pergunta. Vamos começar com esses dois pontos de vista. Em entrevista à Folha, Antônio Delfim Neto respondeu a seguinte pergunta: na sua opinião, o que levou ao golpe de 1964? Antônio Delfim Neto respondeu: o Brasil estava em uma barbúdia tão grande que era claro que alguma coisa ia acontecer. Havia uma desorganização total, passeatas na rua, mentiras de toda a natureza, boatos. O Jango abandonou o governo, essa é que é a verdade. Não foi uma surpresa o que aconteceu. As instituições todas estavam ameaçadas, sob enorme risco. Nem sei se o risco era verdadeiro ou não, é que o governo era uma balbúrdia. A Folha pergunta mais uma vez: e depois do golpe? Antônio responde: as coisas ficaram normais. Outra pergunta da Folha foi: a que o senhor atribui o chamado milagre econômico? Antônio responde: nunca houve milagre. Milagre é efeito sem causa. O crescimento do Brasil naquele período foi consequência do trabalho dos brasileiros, basicamente da grande arrumação que houve no setor econômico, produzido no governo do Castelo Branco. Você teve uma enorme arrumação das finanças públicas. Você teve uma redução da taxa de inflação. O Brasil estava falido. Essa é que é a verdade. De forma que você criou uma base para que os brasileiros pudessem trabalhar muito mais ativamente. Quando escuto brasileiros fazendo manifestação pela volta da ditadura, penso que eles não podem saber o que estão dizendo. É para estes que amplio aqui a voz das crianças torturadas de várias maneiras pela ditadura. Crianças torturadas de várias maneiras. Como Ernesto Carlos Dias do Nascimento, ele tinha 2 anos e 3 meses. Foi considerado terrorista. Preso em 18 de maio de 1970 em São Paulo, com a sua mãe, Jovelina Tonello do Nascimento. O pai, Manuel Dias do Nascimento, militante da vanguarda popular revolucionária, havia sido preso hora antes. Ernesto é quem conta. Me levaram diversas vezes às sessões de tortura para ver meu pai preso no pau de arara. Para o fazerem falar, simulavam-me torturar com uma corda na sala ao lado, separados apenas por um biombo. O menino de 2 anos dizia: não pode bater no papai, não pode, e batiam. Libertado, quase um mês depois, passou os primeiros anos com pavor de policiais de farda e grupos com mais de 4 pessoas. Entrava em pânico, escondia-se debaixo da cama ou dentro do armário, mordia em quem se aproximava e urinava nas calças. Ernesto foi uma criança com pesadelos recorrentes. São com essas duas entrevistas ou expressões de pessoas que viveram na época que eu levo você a refletir sobre a nossa aula de hoje. É sério, em pleno século XXI, ainda existem pessoas que afirmam que não houve ditadura militar no nosso país, que não houve uma repressão no nosso país nesse período de 1964 a 1985. Isso mesmo, gente. Ainda existem pessoas que negam a famosa política ou ideia do negacionismo, de dizer que isso não existe, isso não existiu. Enfim,
Nossa aula de hoje é exatamente isso, uma introdução, é uma reflexão. Mas então, para você, houve ou não uma ditadura militar no nosso país? Por que devemos falar sobre isso? Porque é algo tão recente que suas feridas ainda não cicatrizaram. Até hoje, famílias choram por não ter enterrado o seu ente querido, por não ter enterrado o seu filho, o seu pai, a sua irmã, a sua mãe, enfim. Várias pessoas estão desaparecidas até hoje. Então é algo que deve ser lembrado e devemos refletir para que no futuro a gente não venha repetir os mesmos erros que as outras gerações, né, que a gente descende, cometeu lá atrás. Então, pessoal, primeiramente é importante lembrar que no regime democrático as pessoas têm o direito individual respeitado. As pessoas podem participar ativamente na política, podem escolher o seu candidato, podem questionar, podem se manifestar. E isso não aconteceu entre 1964 a 1985. Por isso que é considerado uma ditadura. Quando há essa repressão por você ser contra o governo, por você se manifestar ou pensar diferente ao governo, isso está tirando o seu direito de se manifestar, tirando a sua liberdade de expressão. Automaticamente estamos no regime autoritário, no regime ditatorial. Então é por isso que aconteceu um regime horrível no Brasil. E é por isso que é provável que aconteceu. Que para as pessoas que negam, essas pessoas estão, sim, com a mão melada de sangue. Porque não foi um, não foi dois, não foi três. Foram centenas de pessoas que foram assassinadas simplesmente por discordar da maneira que o Brasil estava sendo governado. Então, antes de tudo, o regime de 1964 a 1985 era um regime antidemocrático. Ele não respeitava de jeito nenhum, os direitos individuais dos seres humanos. É isso aí, pessoal. A reflexão é mais ou menos essa, mas não termina por aqui. Vocês acompanharam no início, né, o relato de duas pessoas. Uma era do próprio Ernesto, que foi torturado quando era criança. E o outro foi do Antônio Defio Neto, que participou do governo, né? Ele era um economista, foi deputado também, e ele participou, ele ainda está vivo, viu? E ele participou do governo de 1964 a 1985. Por isso que a sua fala é a favor do governo. Entendeu? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Como eu falei, foi apenas uma introdução, é um momento de reflexão. A partir da próxima aula a gente começa com esse período. Eu vou explicar todo o contexto histórico, os momentos, os presidentes, o que aconteceu nesse período. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E a nossa atividade de hoje será simples. Eu quero ouvir de vocês, eu quero saber de vocês. É uma opinião. Por que devemos falar na ditadura civil-militar de 1964 a 1985? Por que devemos falar e não devemos esquecer? Eu quero saber isso de vocês. Então respondam isso lá no meu privado. E essa atividade será eu irei dar uns pontinhos a mais com essa atividade. Então prestem atenção, responda essa pergunta para mim e eu darei continuidade na próxima semana. Então um abraço, pessoal, e até mais.